Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Essa semana, todos os cultos para nós, muito especial. E na quarta-feira não foi diferente. Os irmãos podem se assentar. Não viu? Podem arrumar uma cadeirinha aí. Amém? E depois de um culto tão abençoado na quarta-feira, estava conversando com a Néia, sentada à mesa. Aí vem, a Lídia mandou para mim a foto da morte da pastora Ludmila Ferber. Trouxe uma tristeza tão grande no nosso coração. Mas a gente sabe que cada um tem nós temos um tempo, né? Em Jó 14 diz assim que os nossos dias estão todos eles contados por Deus. Então a nossa vida já tem o dia do nascimento e o dia da morte. Eclesiastes 3 também fala sobre isso. Só que esse momento a gente não espera. É uma pessoa que estava muito enferma, com câncer no pulmão, uma luta tão grande, mas mesmo assim ela não deixava de adorar a Deus. Mas o triste foi ouvir o que eu ouvi ontem. Uma outra irmã numa live, e as pessoas gravam vídeos assim, mas elas não têm ideia mais ou menos daquilo que pode causar no coração de todo mundo. O Lázaro, quando ele faleceu louvando a Deus no hospital, e depois disseram que ele foi para o inferno. E a Ludmila Ferber, a irmã, falando a mesma coisa. Aí eu olho assim, falei, essa pandemia, esse tempo, esses 2 anos, ele trouxe algo para a humanidade, para o mundo. É Deus cobrando de nós o sentimento, sabe? O amor verdadeiro. Aquela coisa assim de família, de você sentir realmente o que o outro sente do lado. Porque nós estávamos todos correndo, cada um fazendo aquilo que você acha que você tem que fazer. Mas Deus permitiu que todo mundo ficasse dentro da mesma casa, para que você pudesse olhar exatamente o que estava acontecendo com cada um. E a gente começou a observar que aquele nosso filho, aquela nossa filha, ou aquele parente próximo nosso, ele está precisando de algo, ou então faleceu alguém da parte dele, e você não sentir nada. E depois ainda você começar a direcionar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós estamos vivendo um período muito sério. Muito sério. O Senhor ele me comissionou para ir pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas isso não sou eu que decido. São 2 pessoas que decidem, Deus e a própria pessoa. Então como que eu posso, depois da morte de outro, e disseram que a Marília Mendonça foi para o céu. Aí eu olho assim, eu começo a analisar, falo, bom, o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Deus, quando Ele escolhe alguém, Ele escolhe desde o ventre. E Ele chama para um propósito. E Ele estabelece um prazo e um plano para aquilo ali. E Ele vai realizar. Só que quando a gente corre dEle, quando a gente foge dEle, Deus também nos dá o livre-arbítrio. Só que nesse caminho de ida, existe um adversário que ele é cruel. Ele veio para roubar, matar e destruir. E esse adversário, ele pode levar alguém à morte. E ali, naquele caminho, ele perder a sua salvação. E ali, depois da morte, como tem uma seita que diz assim, que eles podem orar e jejuar e ser batizado para que a alma que partiu se converta e vá para o céu. Ou seja, eu pago esse preço por você. São os mormons que fazem isso. Então a gente observa que o mundo está querendo tomar o lugar de Deus. E ninguém toma o lugar de Deus. Aquilo que Deus decidiu para as nossas vidas, isso vai se cumprir, para que o nome dele seja glorificado. Somente o nome dele, amém? A honra é dele, o louvor é dele, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então não tem como nós, seres humanos mortais, querer decidir quem vai ou quem não vai. A missão que o Senhor nos deu foi, avisa. Ezequiel 3, a função do atalaia. Eu te coloquei num lugar mais alto para que quando você veja, você avise. Dá um sinal de alerta. Dá um toque. Essa é a sua missão.
Agora, se a pessoa vai decidir ir ou não, aí é com ela. Não é verdade? Então, que Deus ele tenha misericórdia das nossas vidas nesse tempo, e que a palavra de Deus diz que é para a gente conservar o óleo que Ele derramou sobre a nossa cabeça, para que permaneça essa unção sobre nós, e o nome dele seja engrandecido sobre nós. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Está mais simples para pouca gente, né? Então fica mais simples de falar amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitei fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É uma decisão muito pessoal isso, né? É por isso que Josué, ele abre aqui um parênteses, quando ele reflete o passado. Ele olha para o período do Egito, e o Egito traz para nós um período de escravidão. Não importa como nós entramos na escravidão, mas importa o momento da saída dele, e o tempo que nós permanecemos como escravos do diabo, e o tempo que nós ficamos escravos no Egito. Porque a palavra de Deus diz assim, que José, ele cresceu no Egito, ele amadureceu no Egito, ele se tornou governador do Egito, ele se tornou abaixo de Faraó, ele era o homem mais importante. Mas por que ele se tornou o homem mais importante do Egito? Porque os seus irmãos o venderam como escravo. E no final da história de José, nós vemos o momento da exaltação, quando Deus coloca no coração dele os seus irmãos, e coloca os seus irmãos na sua presença, e ele começa a pedir que os seus irmãos tragam seu pai e o irmão mais novo, e ele cria toda aquela situação. Aí ele diz assim, conversa com Faraó, e Faraó diz para ele assim: eu vou separar um canto para vocês, uma cidade específica, a qual você e a sua família, o seu pai e seus irmãos, eles possam ali plantar, colher e crescer. Então, a maneira como ele entrou no Egito, José entrou como escravo, mas o povo de Jacó entrou como livre. Eles eram livres, e ao longo do tempo se tornaram escravos. E a Bíblia diz que durante 430 anos eles permaneceram assim. José morreu, Jacó morreu, toda aquela turma que entrou morreu. Então, ou seja, aquele vínculo que existia entre José e o Faraó também morreu. Veio o sucessor do Faraó, que não tinha mais a mesma intimidade. Então, aquele povo que entrou somente algumas pessoas, diz os estudiosos que foram 72 pessoas que entraram no Egito, eles saíram 3 milhões. Então, veja o tamanho que se tornou uma nação dentro do próprio Egito. E isso trouxe incômodo para aquele povo do Egito. Isso incomodou o Faraó. Então o Faraó começou a forçar a situação e colocá-los como escravos. Então agora vocês serão nossos escravos. Então lembra desse processo de ficar amassando barro, de preparando tijolos, preparando a construção dos outros. E quanto tempo a gente passa na nossa vida construindo os sonhos dos outros, construindo os sonhos dos outros. E era o que eles faziam. Até que Deus traz Moisés, e Moisés cresce no meio deles, e depois Deus levanta ele como libertador.
E quando levanta Moisés como libertador, ele usa a vida dele trazendo as pragas do Egito, mostrando sinais e maravilhas, não somente para o faraó, mas principalmente para aqueles que são seus. Às vezes a gente olha assim, olha para quem que Deus está provando que é Deus. Deus está provando que é Deus para nós. O milagre, quando acontece, Deus está provando para nós que Ele é Deus. Porque nós firmamos a nossa fé em Deus. Por causa disso Ele se manifesta. A palavra de Deus nós lemos aqui em Romanos 4, que Ele imputou isso sobre a vida de Abraão, Ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça, ou seja, Ele creu, Ele acreditou, então isso foi feito, para que o nome do Senhor sobre Ele fosse glorificado. Então, trazendo à nossa memória aquele momento de escravidão, Deus levanta Moisés e tira o povo dali, só que eles entraram ricos, e provavelmente durante o período de escravidão eles não eram tão prósperos, porque a escravidão não traz prosperidade. A escravidão traz dor, traz aflição, traz o desejo de você ser livre e liberto. Então naquele momento Deus dá uma ordem para que todo o ouro seja dado ao povo de Israel. Então eles entraram ricos, porque Jacó era rico, e saiu próspero, saiu rico, porque os bens que existiam ali no Egito foi dado para eles. E aquelas 3 milhões de pessoas viram as maravilhas de Deus, atravessaram o Mar Vermelho. Agora chega um ponto de decisão da vida deles, como chega um ponto de decisão na nossa vida. Para amanhecer de sexta para sábado, o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração. Ele falou assim: é hora de decisão. Não tem mais como nós ficarmos com o pé em 2 barcos. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo e do diabo. Não tem meio termo. Não tem mais como a gente ficar balançando em 2 pensamentos: se sirva a Deus, se ama a Deus, se não ama a Deus. Jesus, ele fala assim, que se nós amarmos a nossa família mais do que a Ele, nós não somos dignos dEle. Então é um ponto decisivo para nós. É momento de nós decidirmos o que nós queremos para as nossas vidas, porque Jesus está às portas. Eu posso afirmar para você que nunca esteve tão próximo à vida de Jesus. Para 800 mil pessoas aqui no Brasil, mais de 5 milhões no mundo, pessoas já partiram por causa de uma Covid, mas e as outras que partiram por outros motivos, que nós não sabemos? Quantas pessoas não partiram? Quantas pessoas já não partiam antes? É um momento de reflexão. Eu me recordo do velório do pai do Wesley, onde nós vimos ali a filha do falecido, levantando assim, e chamando a atenção de todos, para que fosse um momento decisivo na vida da família. Como pode alguém chegar e falar nesse momento, mas é esse momento de reflexão, porque nós sabemos que nós não somos eternos, que nós vamos partir para a glória, mas esse é um ponto. E eu lembro dela dizendo assim: pai, ontem você chegou perto de mim e eu não quis falar com você, e hoje eu estou aqui velando você. Então olha que coisa tremenda, que lição para quem está próximo. E ela disse assim: olha, eu quero levantar um momento de arrependimento. E ela começou a falar sobre pedir perdão. E ela começou a pedir perdão para todos que estavam ali, para aqueles que ela havia ferido. E depois disso tocou no coração de outros, e outros começaram a se manifestar também, e pedir perdão também, por causa daquele momento de reflexão. Então, aquele momento, eu disse para ela assim: esse foi um dos velórios mais marcantes da minha vida, como crente. Porque eu já vi pessoas abraçando o caixão e outros tendo que segurar, porque senão derrubavam o defunto. Nós vemos pessoas com remorso, com dor, nós vemos tantas coisas acontecendo depois, mas eu nunca tinha presenciado isso. As pessoas pedindo perdão, o reconhecimento, fala: puxa vida, olha pai, ontem, olha, isso vai ficar para sempre na memória. Fiquei sem falar com meu pai, fiquei sem falar com a minha mãe.
Então esse é um momento decisivo para a vida do crente, para a vida da humanidade. E Deus, Ele levanta essa palavra para trazer para nós uma lembrança. E Josué dizendo para ele assim: escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou seja, do outro lado do rio. Ele poderia ali naquele momento olhar para o Mar Vermelho e dizer assim: olha, do outro lado você era escravo, passou o rio, você é livre. Mas só que ele, como líder, ele tinha que trazer à memória deles todo o sofrimento, para que eles pudessem decidir agora: o que você quer para a sua vida? O que você decide hoje para a sua vida? Aí eu olho para esse texto e ele diz assim: que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou seja, aonde você está entrando, ou aonde você está, ou aquele Deus de lá, ou esse Deus daqui, mas no meio existe um Deus verdadeiro. Então, se Deus nos dá um livre-arbítrio, somos nós que decidimos. Se você soubesse como é o céu e como é o inferno, literalmente você decidiria o céu. Por quê? Porque você está vendo. E como nós não conseguimos ver, nós só lemos, então parece assim uma coisa folclórica, ou somente uma história. Já há quem diga que o inferno é aqui mesmo. E se é o inferno que é aqui mesmo, eu não concordo. E você? Você concorda? Eu não concordo. Há quem diga que Jesus já voltou. Eu não concordo. Você concorda? Por que você não concorda? Porque eu ainda estou aqui, e você? Também. Então Deus, Ele coloca, existe um tempo difícil para cada um de nós vivemos nessa terra, e é um ponto decisivo. Você já se imaginou alguém dizendo para você: você nega Jesus ou morre? Você já se imaginou vivendo essa cena? E ela está muito próxima de acontecer, porque nós não vemos essas coisas, mas ela está muito perto de ocorrer. Ontem foi determinado pelo governo do estado de São Paulo que as crianças de 5 a 11 anos são obrigadas a tomar vacina. Foi baixada uma ordem, um decreto. Decreto não é lei, não tem força de lei. Ele é decreto uma vontade humana. Então o homem manda e você é obrigado a obedecer. Então ele está fazendo um treinamento para amanhã dizer: você aceita, você nega Jesus ou você prefere a morte? Então o caminho está sendo traçado para isso. E o Senhor nessa manhã, Ele ministra os nossos corações. Eu já decidi, tenho certeza que você também, mas tem muitas pessoas que ainda não decidiram. Elas ainda estão com os pés, um em cada barco. Elas ainda estão vivendo uma vida de qualquer maneira, como se nada estivesse acontecendo. E aí é que mora o perigo. Nós não desejamos ver o mal para os nossos filhos, para os nossos entes queridos. Antes nós queremos ver os salmos glorificando e exaltando a Deus, mas nós não podemos interferir no comportamento deles, ou no caminho que eles estão seguindo. Nós não podemos ser chato como um menino ontem. A internet está aí para isso. O menino dizendo para a vó assembleiana, daquelas assembleianas fervorosas, que não aceita nada que seja do diabo. Então falou em tatuagem. O neto sentou na frente dela: vem aqui, preciso te falar uma coisa, preciso te contar uma novidade. Ontem eu saí com alguns amigos e nós fomos até um ateliê de tatuagem. Ela falou: sangue de Jesus, menino, o que você foi fazer nesse lugar? Ah, vó, eu estava com os amigos, e lá com aqueles amigos eu observei assim que eles conversavam, e o meu amigo fez uma tatuagem. E o dono da tatuagem, do ateliê, ele disse para mim assim: olha, eu tenho aqui uma que sobrou, é baratinha.
Aí ela já falou, mas você não fez, né? Aquela avó que cuidou do neto e o neto cresceu com ela. Então você imagina o amor dobrado, o cuidado dobrado. E ele disse assim, não, vó, espera, deixa eu falar. Aí ele chegou e fez um preço bom para mim. Aí ela falou, mas você não fez, né, filho? Porque você cresceu dentro da igreja, eu evangelizei, eu orei por você, eu clamei por Deus por você, fiz tudo direitinho, mas você não fez, né? É, vó, mas ele fez um preço assim, ó. Aí começa aquela conversa, já começa, o outro lado já começa a ficar incomodado. Aí ele falou, vó, mas foi pequenininha. Ela falou, o quê? Aí ele pega, levanta a manga da camiseta assim, mostra a tatuagem. E eu ainda esperava assim, ele falar assim, não, vó, é brincadeira. Mas ela vira para ele, ela levanta. Imagina uma senhorinha de cabelo branquinho, enchendo ele de tapa. Você não deveria ter feito isso, mas ele não vai deixar de ser filho. Mas qual foi a decisão dele? Se marcar. Quando ele já sabia que não podia, que não era. Eu amo a Deus por isso, que nós, seres humanos, nós somos mais ruins. Deus é bom, misericordioso, mas nós somos ruins. Porque se nós voltarmos para Deus, se a gente viver uma vida totalmente errada, e no dia seguinte, ou na mesma hora que a gente errou, a gente virar para Deus e orar a Ele, e pedir perdão com sinceridade, Ele perdoa. O ser humano, se você pede perdão para ele, o que ele fala? Mas você fez isso, isso e isso. Não, estou pedindo perdão, cara. Sabe o que significa perdão? Perdão significa arrependimento. Eu estou me arrependendo daquilo que eu fiz, por isso que eu estou pedindo perdão. E aí, o que acontece? Perdão, perdão. Aí vai lá o outro e põe no para-choque do caminhão. Perdoar é fácil, difícil esquecer. Então não perdoa. Então Deus, Ele coloca para nós, nos dias de hoje, um momento decisivo. Ora, você vai ser crente mesmo com tanta dificuldade, ou você vai abrir mão de você servir a Deus, de buscar a Deus e servir ao mundo, para que a sua vida seja tranquila. Porque servir a Deus é com dificuldade. Quero trazer uma cena para você. O que você diria de um pastor que só sofre, que não tem dinheiro, que morre para escândalo de todos? O que você falaria para esse pastor, se você tivesse a oportunidade? Nasceu pobre e morreu pobre. O que você diria para ele? Sendo pastor, tendo fé em Deus, acreditando. O que você diria para ele? O que você diria? Se esse pastor começasse a andar pela terra hoje, o que as pessoas falariam para ele? No ritmo que nós estamos, aonde a prosperidade, o carro de luxo fala muito mais alto. O que esse pastor que teve que andar, bater o pé, levantar o pó da terra para poder evangelizar e curar, o que esse pastor vai ser recebido? Como ele vai ser recebido nas grandes igrejas, nas pessoas dos grandes templos, no templo de Salomão, por exemplo? Como que ele vai ser recebido? Eu estou falando de Jesus, o sumo pastor, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Alguém disse no meio da multidão que assistia a sua crucificação: se você é Deus, desce daí. Essa irmã disse ontem, ou alguém disse que Ludmila Feber, ela era pastora, e por ela ser pastora, ela não podia ter câncer. Pastor não tem câncer. Se você é crente, por que você sofre?
Alguém disse para o meu pai assim: se eu tivesse o dom que o senhor tem, e pregasse como o senhor prega, e fizesse as maravilhas, eu nunca moraria numa casa dessa. Eu só moraria numa casa grande, porque eu tenho que mostrar para os outros aquilo que eu sou financeiramente. Mas aí Jesus, ele convida a gente para viver uma vida de sofrimento. Faz sentido isso? Mas se a gente olhar o exemplo, qual era o carro de Jesus? Para entrar em Jerusalém, no sábado, uma semana antes de morrer, Jesus montou numa jumentinha. Se Simeão, no nascimento de Jesus, ao olhar aquele nenê sendo desembrulhado, ele ficou maravilhado e disse assim: meus olhos viram o rei. Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque meus olhos viram o rei. Imagina o prazer da jumentinha de carregar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores entrando triunfante em Jerusalém. E as pessoas lançando folhas assim para que ele entrasse, ou seja, foi uma entrada honrosa. Mas só que o povo esperava um rei sentado num cavalo branco, com um exército atrás dele. Esse era o libertador que nós esperávamos. Todo mundo olhando para cima, e quando olha para baixo vê Jesus numa jumentinha. Mas aquele povo que ovacionou Jesus, que recebeu ele com tanta alegria, foi o mesmo que se apresentou diante de Pilatos, e Pilatos perguntou para eles: o que a gente faz com ele? Eles disseram: crucificam. Era um momento de decisão. Pilatos vira para o Senhor Jesus e pergunta, e diz para ele assim: olha, se eu quiser, eu posso mudar a sua sorte. Com uma palavra minha, tudo isso acaba, todo esse sofrimento acaba. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E se eu clamasse ao Pai, Ele enviaria uma legião de anjos e me livraria daqui. Isso está passando para que se cumpra o projeto de Deus, para que hoje nós pudéssemos decidir se nós queremos servir a Deus ou se nós queremos servir ao mundo, se nós queremos servir o inimigo. É um ponto para nós decisivo. Então Josué, como líder, ele chamou a atenção daquele povo: nós estamos entrando dentro de um lugar onde Deus preparou para nós, uma terra que manda leite e mel, mas só que lá dentro tem deuses diferentes. Alguém vai apresentar um ídolo Baal para você. Quando você pega a palavra Baal, são 5 principados só nessa palavra. Então as pessoas idolatram imagens, pessoas. Há uma idolatria generalizada. Então você entra no meio e você acaba pegando o costume. O crente na festa do ímpio. Você já foi na festa de alguém que não é crente? E você já ouviu aquele sambão? Já ouviu aquelas músicas do mundo? Não é legal? Você fica olhando assim. Eu fui no aniversário ano passado. Naquele aniversário era um show ao vivo. Pelo fato de ser uma sobrinha, você não pode negar de ir. Mas chega lá, foi uma das coisas que eu menos gosto na minha vida, que é samba. Eu particularmente, eu não gosto, nunca gostei. E aí o cara, só samba, tocando ao vivo, é aquela coisa. E é interessante que se você, a primeira hora que você chega, você está forte, você consegue resistir. Depois de 2, 3 horas naquele ambiente, com aquela batida na cabeça, o seu pezinho já começa a ficar assim. Faz parte. Não é verdade? Nós somos crentes, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tenho o Espírito Santo. Falo em línguas, leio a Bíblia. Mas chega lá dentro, aquele negócio vai entrando.
Aí depois quando você sai de lá, entra dentro do carro, você fica patá. Caramba, fica aquele batido na sua cabeça. O sangue de Jesus tem poder. Aí depois você tem que passar um aspirador na cabeça assim para tirar aquilo, porque senão fica ruim. Então ele disse assim: olha, vocês vão entrar nessa terra, e lá dentro dessa terra tem deuses diferentes. E a convivência vai fazer com que você adote esses deuses para você. É como a simpatia. O que é a simpatia? É magia. Então vamos lá, nasce o bebezinho, começou a soluçar, o que você faz? Toque lá um rolinho de lã vermelha na testa. Por quê? Quem foi que ensinou isso? Foi minha avó. Minha irmã, o filhinho dela com 1 ano. Na época, eu estava em outro casamento e a minha ex-sogra, ela era macumbeira. Então você veja a vida pregressa do indivíduo. E a minha irmã, desde os 15 anos crente, batizada, pregadora do Evangelho. Ela foi até mim e perguntou: será que a sua sogra benze o Bruno? Eu olhei assim, acho que eu não estou ouvindo isso. Mas é assim que funciona? Ou seja, você começa a pegar os hábitos de todo mundo, porque não faz sentido eu, crente, pedir para uma benzedeira benzer meu filho. Faz sentido isso também? Não faz, gente. Ué, vou lá, põe a mão na cabeça, repreendo em nome de Jesus e vida que segue. E se não sair, se continuar o mesmo problema, é físico. Porque o que é espiritual, em nome de Jesus, ele tem que sair. Não tem que ficar ali resmungando, não tem que sair. Aí ele falou assim: olha, toma cuidado, porque aonde pisar o seu pé, ali acontece. A palavra de Deus diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, a criança, o jovem, o adolescente, ele é criado numa igreja evangélica. Você pode observar que quando ele vai no mundo, o que acontece? Ele começa a se transformar igual os outros. E por que a gente não consegue transformar os outros quando eles estão perto da gente? Você imagina o pessoal da congregação, a pessoa quando chega lá, o que ela começa a olhar? As vestes. E quando ela começa a olhar as vestes, ela fala: então, a partir de agora tem que começar a me arrumar. Porque se eu for desse jeito aqui, eu vou ser sempre deixado de lado. Porque quem é membro lá põe um véu. Se a mulher entra lá sem véu, você não faz parte. Então já está bem identificado. Então o cuidado era esse. Vocês precisam decidir, porque eu já decidi, era o que ele queria dizer. Vocês precisam decidir, porque eu já fiz a minha escolha. Porque eu participei ao lado de Moisés de todo o processo. E quando Moisés partiu, Deus disse assim: agora é com você. Você vai levar esse povo a essa nova terra. Então eu estou dizendo para você, Josué, avisa para eles que é momento de decisão. É um ponto decisivo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, versos 19 e 20. Vamos fazer assim: um abre em Isaías 1, 19 e 20 e outro 2 Crônicas 20 e 20. Quem puder. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Isaías 1, 19 e 20. Pode ler, se encontrou. Se quiserdes e obedecerdes, comereis bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Amém?
Aí a gente diz assim, mas isso está no Velho Testamento. Não, Jesus ele falou, na comissão aos seus discípulos, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Então, ou seja, Jesus também definiu assim: esta palavra é para o crente. E quando ele diz assim, se você ouvir e obedecer, não é só ouvir. Ser ouvinte é uma coisa, ser obediente é outra. É ouvir e obedecer. Você vai comer o melhor desta terra, mas se você decidir o contrário, vai vir a recompensa disso. Tudo aquilo que nós decidimos, por exemplo, eu e minha esposa, nós temos as nossas opiniões diferentes, mas há momentos na nossa vida que nós precisamos estar em comum acordo. Por exemplo, o desejo do meu coração era comprar um Fusca. Lá atrás, Fusca. Hoje o Fusca tem um valor enorme, né? Mas os originais, peças originais. E ela tinha um desejo de ter um carro, um Escort XR3 conversível. Conversível não, vinho, né? Cor de vinho. E nós orávamos, eu pedindo o Fusca e ela pedindo o Escort. Até um dia que Deus falou assim, ó: enquanto vocês dois não decidirem o que vocês querem, eu não vou dar. Porque você quer uma coisa, ele quer outra. O que Deus exige de nós? Concordância. Concordância. Aí eu comecei a mudar a minha oração. Falei: Senhor, que o Senhor cumpra o desejo do coração dela, mas não esquece do meu. Não quero mais do meu jeito, que seja feito do jeito dela. Aí no final Deus não fez nem do jeito dela, nem do meu. Deus me deu um hoje, não era nem Fusca, nem Escort, mas era o carro mais atual. Você pode falar, no 2050 ele vai ser atual, que é hoje o nome do carro. Então hoje é sempre hoje, não é verdade? Amanhã também vai ser hoje, mas quando chegar amanhã, então você imagina que carro mais atual, só que ele era de 84. Então o carro só chegou depois que nós entramos em concordância. Então nós não conseguimos. A palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Se não há concordância, Deus, a bênção fica paralisada. Principalmente na vida do casal é necessário que haja concordância em todos os aspectos. Mas aí a gente vai observando, vai vivendo, isso daí é para um outro momento. Mas Josué, ele afirma desta forma: decide hoje o que você quer para a sua vida, céu ou inferno. Eu não sei por que eu vou dizer isso, mas é melhor dizer do que não dizer, né? Às vezes nós vivemos a nossa vida, eu trabalhado para o homem tenho 24 anos, tenho quase 17 anos de contribuição do INSS, mas se eu partir hoje, não sei se minha esposa vai conseguir uma pensão. E às vezes, ao longo da caminhada, uma das coisas que a Neia mais me chamou a atenção foi exatamente isso. E lá em 1998, vamos lá para trás, quando eu decidi trabalhar sem registro. Por que eu pensava em trabalhar sem registro? Exatamente por aquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje, para você se aposentar, você vai ter que ter quase 100 anos para você se aposentar. Porque você precisa ter uma quantidade de contribuição mais a idade. Somando tem que dar 100 ou tem que dar 99. Então você imagina até onde você vai chegar. Por que eles estão fazendo isso? Exatamente para não ter mais aposentadoria, porque o governo está quebrando nessa parte, ele não tem dinheiro para pagar. Então ele precisa impedir que essas coisas aconteçam,
que o aposentado se aposente. Mas aqueles que estavam até antes de 2019, esses conseguem a aposentadoria se eles tiverem completado o período. Senão eles precisam cumprir mais um meio período, mais 50% do período. Estava lendo sobre isso ontem. O que eu quero dizer é sobre aquilo que você deixa pronto, preparado. Porque nós sabemos que a nossa vida, hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. O homem na Bíblia, a Bíblia diz assim, que o homem foi lá e preparou tudo e construiu um novo celeiro e abasteceu esse celeiro, e a Bíblia diz assim que ele deitou na rede e disse assim: olha, alma, descansa, regala-te, porque nós temos tudo, está tudo do bom e do melhor, nós não precisamos fazer mais nada. Aí o Senhor vem e fala para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Aí você olha assim e fala: poxa vida, o que você tem, o que você produziu, o que você deixou de legado, o que você conquistou, para quem vai ficar? Eu até hoje, em todos os velórios que eu fui, eu não vi ninguém levando chave de carro, de casa, de nada. A roupa é aquela que alguém vai escolher para colocar na pessoa. E o Léo ainda foi sepultado com a camisa que ele não gostava também. Ainda vai com uma roupa emprestada. A gente não se prepara para o dia de amanhã. Mas como nós estamos dentro da igreja falando daquilo que é espiritual, nós estamos falando de uma vida eterna e de uma morte eterna. É para o céu ou para o inferno. Não vai ter meio termo. Alguém, o espírita estava sendo até convincente, quando o espírita começa a explicar sobre a forma como o corpo volta, ou seja, você reencarnou, na visão deles. Na visão do espiritismo, a alma, a pessoa morre, mas ela reencarna depois, ela volta em outro corpo, ou seja, ela é assim, não existe um fim. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, mas para eles não. Então alguém estava explicando em casa sobre isso, eu falei: nossa, como o diabo está convincente, você acaba até acreditando. Se você não tiver Deus no coração, você até acredita que você vai voltar. Se você assistir o filme Ghost, você até acredita que aquilo exista, mas só que você não acredita que aquela sombra preta apareça, porque no começo é uma sombra preta que aparece lá e leva o ladrão embora. Só no fim que aparece a luz e tal, e leva o menininho bom. Mas é tudo espiritismo, porque isso não acontece. O diabo é que toma forma da pessoa que partiu. A pastora já tem experiências, falou sobre isso aí também. Então veja que interessante, a pessoa não tem como decidir depois, a decisão é agora. Tudo que a gente faz aqui é hoje, a decisão é enquanto estamos vivos. Depois, aquele momento, não tem como decidir mais. 2 Crônicas 20:20, quem achou? Aleluia. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles foram ao deserto. Pela manhã eles se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles foram Josafá e Deus disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Olha o que Josafá, o rei,
estamos falando de liderança. Josué chama a atenção do povo. E agora o rei, depois de ser ameaçado, ele chama a atenção do povo. E ele diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá. Toda a congregação, todo o povo, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele recebeu a notícia de que vinha um exército contra ele, e esse exército já tinha destruído várias nações, e esse exército já tinha avisado que destruiria ele também. Só que a Bíblia diz que ele teve medo, apregou o jejum, dobrou o seu joelho e buscou a Deus, e Deus colocou isso dentro do seu coração. E ele disse assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Independente das circunstâncias, você vai estar seguro. Independente da tempestade, nós estaremos seguros. É isso que ele queria dizer. Crede nos seus profetas e prosperareis. Acredita no que eu estou falando. Eu sei que eu sou um profeta de Deus na terra. E muitas vezes você olha assim e fala: não, é homem. Como eu já ouvi alguém dizendo assim: é comedor de arroz e feijão. Eu falei: não é só arroz e feijão não. Arroz, feijão, salada, tomate, banana, fruta, laranja, tudo que tem de bom, come também. Mas só que alguém é usado por Deus. Então ele estava dizendo assim: creia nos profetas. Crer significa acreditar naquilo que ele está falando. Porque Deus não nos trouxe aqui hoje em vão. Amém? Deus não nos trouxe aqui em vão. Existe um propósito diante de Deus. A sua vinda é um propósito de Deus. Você sentiu na sua alma, você pode dizer assim: não, eu vou. Foi o Espírito Santo de Deus quem tocou no seu coração. E o Senhor o trouxe aqui. Ele o trouxe para isso, tomar uma decisão. Porque se a escravidão está bom, você olha para o tempo da escravidão e fala: puxa vida, quando eu olho para o período que eu vivi lá atrás, me dói a alma só de lembrar. Eu não quero nem passar perto daquilo que eu vivi. Que dirá sair dos caminhos do Senhor, ou dizer assim: Senhor, eu não te quero mais. Porque o mundo eu conheço, eu vivo nesse mundo, eu sei como ele é, eu sei o que ele tem para oferecer, e eu sei o que ele tem para destruir. E uma das coisas que ele mais quer destruir é a família. E todo o progresso, todo o processo está sendo montado para destruir a família. E não existir mais família, não existir mais nascimento de crianças, não fazer mais nada. Todo o processo está muito bem elaborado. Mas nós como igreja, nós temos algo dentro de nós que o mundo não tem. E o mundo precisa da igreja. Repete comigo: o mundo precisa da igreja. Porque o dia que não tiver mais a igreja é a grande tribulação. Haverá um momento em que Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai levar a noiva para o cordeiro, e essas portas não se levantarão mais. O povo de Deus já não vai estar mais sobre a face da terra, ninguém mais vai pegar na praça, ninguém mais vai falar nada. A Bíblia diz que o céu será enrolado, o Espírito Santo de Deus vai subir, não vai permanecer sobre a face da terra. O que vai ficar é a natureza humana, a ruindade humana. Então, se Deus coloca dentro dos nossos corações, é um momento de decisão, então vamos decidir o melhor para nós. O que você quer para a sua família? Eu quero o melhor. Então, como eu gosto muito daquele testemunho do bêbado, que entra dentro da igreja, e o pastor faz o apelo: quem quer levar Jesus para casa? Os sãos, ninguém levantou a mão. Eu pergunto hoje: quem quer levar Jesus para casa?
Ali o São, ninguém levantou a mão, mas ele levantou. Eu quero. O senhor quer? Quero. Então você vem aqui que nós vamos orar por você. Orou por ele, glória a Deus. Posso ir embora? Posso ir embora. Quando ele chega balançando, bate na porta, a mulher olha no olho mágico, vê que é o marido, se esconde atrás da porta e já se esconde atrás da porta. Por quê? Porque o bêbado é incontrolável. Quando ele chega bêbado em casa, qual é a primeira coisa que ele faz? Agride a esposa. Então, que mulher que quer ficar apanhando? Então ela já se esconde. Quando ela se esconde, entra o bêbado dentro de casa, olha para a mulher atrás da porta. Jesus, essa daqui é a minha mulher. Ela está escondida assim porque toda vez que eu chego eu agrido ela. Por isso ela se escondeu. Essa daqui é a minha cozinha, Jesus. Aí ele vai, entra no corredor. No corredor tem o quarto das crianças. Quando os meninos ouvem que ele está chegando, correm os dois meninos para debaixo da cama. Ele abre a porta, não vê os meninos, mas ele já sabe. Ele abaixa, convida Jesus para entrar, olha embaixo da cama e fala assim: Jesus, esses aqui são meus dois filhos. Entra, fica à vontade. Eles se escondem porque eu bato neles quando eu chego bêbado. Aí ele vai para o quarto dele, convida Jesus para entrar dentro do quarto dele. Quando ele entra lá dentro, entra, Senhor Jesus. Aqui é o lugar onde eu e minha esposa nos deitamos. E muitas vezes acontecem coisas aqui que só o Senhor sabe, que traz muito sofrimento para ela, mas fica à vontade, a casa é sua. Deus entrou no coração do homem, transformou ele e o elevou a pregador do seu evangelho. Uma pessoa bêbada, mas que convidou Jesus para entrar, e Jesus fez morada. E a palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Cear significa eu vou me assentar. E quando você se assenta, eu vou ser de casa. Quando abrimos o nosso coração para Deus, Senhor, entra no meu coração. A casa é sua. A casa é sua. Glorifica o teu nome sobre a minha vida. Nós não sabemos como fazer, mas sabemos que Ele faz. Amém? Eu creio que Ele faz. E se nós cremos que Ele faz, então vamos deixar Ele fazer. Dói às vezes? Dói. Mas não sei se já aconteceu com você, mas você já colocou ou já entrou uma madeira no dedo ou no pé, e depois na hora de tirar é dolorido. Qual é o ponto mais sensível? Pelo menos eu acho que o pé, quando uma feridinha no pé nasce, já incomoda. Pensa num lugar assim que é difícil, porque é dolorido. Uma unha encravada. Uma unha encravada, você vai ali, corta a unha, de repente nasce tudo torto, e aquele negócio vai inflamando, e aí alguém precisa mexer. E para mexer, né, passou um processo que foi quase um mês com a unha infeccionada, dolorido. Eu vi a minha cunhada pegando aqueles alicates, esquentando, e pegava o pé dela assim, sangrava e nada resolvia, porque a coisa estava profunda, aquela unha, aquele pedaço de unha estava profundo, ninguém conseguia tirar aquilo, e todo mundo mexia, e ela gritava, porque era tudo sem anestesia. Até que surgiu uma moça, falou: tem uma senhora lá em Osasco, vamos levar ela lá. Foi a última vez que a Nélia sentiu dor. Levamos para o especialista, uma podóloga. E ela colocou a Nélia deitada,
sorridente. A moça virou para ela e falou assim: vai doer, tá? Só um pouquinho, mas eu vou tirar. Ela pegou, puxou, tirou, resolveu o problema. A melhor coisa também é a gente colocar na mão do especialista, né? Vai doer, mas pelo menos sai bom. Vai ficar arrumado. Carro quebrou, leva no mecânico. Moto quebrou, leva no mecânico. Não sei se é o mesmo nome, né, do mecânico, de moto e... tudo mecânico, né? Tudo mecânico. Deu problema na televisão, leva não. Assistência técnica para arrumar a televisão. Mas nenhum técnico desse, nenhum mecânico desse consegue consertar o ser humano. Mas Deus, Ele já nos criou com uma natureza. E essa natureza inicialmente era para adorar Ele. Mas a exemplo de Adão, a gente se corrompe. E quando a gente se corrompe, a gente perde esse contato. E a gente cresce com o costume do mundo, com o jeito do mundo, com as coisas do mundo. E quando nos convertemos, é necessário abandonar as coisas do mundo. E vivemos sobre Cristo. E aí a Bíblia passa a ser a novidade. Eu me recordo da primeira Bíblia que eu ganhei, eu cheirava assim. Cheiro de livro novo, coisa nova. E você se deliciar naquela palavra. Fala, nossa, que gostoso. E aquela palavra entrando dentro de você e mudando. Não fica pronto da noite para o dia. E nem em 2, 3 horas. É um processo. Porque a palavra de Deus vai alcançando espaços dentro do nosso coração e vai colocando para fora aquilo que não serve. E aquilo que serve, o Senhor, Ele aperfeiçoa para glorificar o seu nome. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Deus abençoe a sua vida nesta manhã, por ter vindo a este lugar. Se é um ponto de decisão, decida. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero te agradecer, Senhor amado, pela tua palavra, que foi ministrada aos nossos corações, mas primeiramente ao meu coração, Pai. E foi alcançado o coração de quem está aqui nesta manhã, Pai. Eu peço a Ti, Senhor amado, que surta o efeito desejado por Ti, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Senhor. Que quando essa palavra entrou no coração dos Teus servos e servas, ó Pai, ele surta o efeito, Senhor, que o Senhor escolheu. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor amado, que a palavra lançada por Ti não retorna para Ti vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então essa palavra tinha um propósito, ela tinha uma direção, Senhor. E os nossos corações é a direção desta palavra. Se há algo dentro dos nossos corações que precisa ser moldado, molda, Senhor. Senhor amado, eu abro o meu coração para que o Senhor venha moldando o meu caráter, moldando a minha vida, e que cada um que está aqui, Senhor amado, que ele tenha a oportunidade de fazer a mesma coisa, abrir o seu coração e dar a Ti a oportunidade, Senhor, do Senhor realizar uma grande mudança, Pai. Abençoa, Senhor amado, a vida de todos que estão aqui nesta manhã, Pai. Cumpre sobre eles, Senhor amado, o Teu plano, o Teu projeto, a Tua graça e a Tua glória. Estende, Senhor amado, a Tua bandeira, Teu amor sobre a vida de cada um deles. Põe por terra o valente que tem trazido opressão, Senhor, sobre as suas vidas. Pai amado, que a escravidão faça parte do passado, que faça parte do testemunho, mas que algo novo, Senhor, seja aquilo que o Senhor tem para cada um, ó Pai. Venha abençoando a vida de todos eles, ó Deus, na Tua presença. Em o nome de Jesus Cristo. Nós estamos no domingo, o primeiro dia da semana. Pai amado, eu clamo a Ti que esta semana seja uma semana abençoada sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. Senhor amado, prospera o trabalho dos Teus filhos, prospera, Senhor amado, a
a família deles, para que o teu nome seja engrandecido, Pai, e nos abençoa, Pai, que Ele nos leve em segurança até dentro dos nossos lares, ó Pai. Guarda as nossas vidas nesse dia, nos dá um dia abençoado, um almoço abençoado diante da tua presença, e obrigado pela tua presença no nosso meio, em o nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Se porventura você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, deposita ali no gasofilaço, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Sua presença alegrou o meu coração. Amém? Em nome de Jesus.